Graça e paz, Impacto Jovem. Boa noite. Quem está feliz com Jesus aqui? Amém. Ó, eu fiquei mais animada agora, porque eu falei boa noite, todo mundo assim, boa noite. Falei graça e paz, ninguém falou nada. Então vou falar de novo. Graça e paz, Impacto Jovem. Nós somos jovens, temos muita saúde e eu quero, assim, que a gente esteja muito feliz nessa noite, porque o Senhor vai falar com a gente como fala todos os dias, né? Então, quero dizer que estou muito feliz de estar aqui. Eu não sei se tem alguém aqui que não me conhece, acho que a maioria me conhece, mas meu nome é Nayara, sou casada com o Jofler e é sempre muita alegria estar aqui no Impacto Jovem. A gente ama muito esse ministério. Toda vez que somos convidados para vir, seja para o louvor ou seja para a palavra, alguma coisa, a gente sempre fica muito feliz, porque por muito tempo foi um lugar onde nós servimos ao Senhor e ainda servimos, né? Então a gente está muito feliz. E nessa noite, a gente vai falar sobre vida cristã e nós vamos ler 2 Pedro. Então vamos abrir todo mundo aí, 2 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, já está perto de Apocalipse. Segunda Pedro 1:1. Vou dar mais um tempinho que eu escuto algumas Bíblias aí. A gente às vezes esquece, né, dessa carta meio pequenininha, perdida lá no final. Quem encontrou diz amém. Amém. Alguém não encontrou? Grita aí, espera aí que eu tô achando. Todo mundo achou? Achou, Arthur? Não, os meninos estão apontando para ele ali. Eu espero, Arthur, vamos lá. 2 Pedro depois de 1 Pedro, vou brincar com o Joffer, né? E antes de 1 João, lá no finalzinho mesmo. Vamos lá então, gente, vamos ler juntos aqui? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Versículo 5. Por isso mesmo, empenhem-se em acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade, à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Verso 9. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vamos orar então, deixem suas Bíblias abertas, baixem suas cabeças, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós te damos honra e te damos glória. Obrigada, Senhor, pela tua presença essa noite. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, pela tua obra consumada na cruz. Porque se nós estamos aqui hoje, Pai, é porque o Senhor entregou o seu Filho, porque Jesus se entregou por nós e nós estamos alegres e gratos. Muito obrigado, Jesus, pela tua misericórdia que se renovou por mais um dia. Pai, me coloco diante da tua presença, à tua disposição, Pai, para que o Senhor me use conforme o teu querer e a tua vontade.
Pai, coloco diante de Ti todos os jovens que estão aqui essa noite, todos os corações, e levamos cativo a Tua obediência, todo o pensamento. Tira, Senhor, toda distração das nossas mentes, toda inquietude do nosso coração, e fala conosco essa noite. Todos nós, Pai, na maneira com que cada um necessitamos ouvir. Eu me coloco, Pai, diante de Ti e peço para que o Senhor use a minha vida e fale com os meus irmãos, assim como o Senhor já tem falado comigo ao longo desses dias. Que o meditar do meu coração, que o falar dos meus lábios, Pai, sejam agradáveis à Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos falar sobre 2 Pedro e, como eu disse, nós vamos falar sobre vida cristã. E o tema é vida cristã e o título da mensagem é Como Viveremos? Uma pergunta, como viveremos? E esse título é o mesmo título de um livro, e não tem nada a ver com o livro, tá, gente? Eu só peguei o título emprestado. É um livro do Francis Schaeffer, e quem gosta de leitura aí, inclusive, já fica a dica para vocês, porque é um livro excelente que todos deveriam ler. Então, já anotei Como Viveremos, mas não tem nada a ver com a ministração de hoje, tá? Só emprestado mesmo. Então, nós vamos meditar sobre isso em cima, né, de 2 Pedro. Nós vamos falar principalmente aqui no capítulo 1, e vamos dar uma pincelada aqui, porque tem muitas riquezas nesse texto. Então, o que nós sabemos aqui sobre Pedro, né? Pedro é um dos apóstolos de Jesus que são mais conhecidos, né? Foi um pescador de homens, a gente conhece muito Pedro por ter negado Jesus, por ser impulsivo, né? Mas aqui Pedro, nessa carta, ele já está no final de sua vida. Então a gente já encontra um Pedro mais maduro, que já passou por muitas coisas e que está pronto para o que vier. Porque, segundo ele, inclusive, depois da parte que a gente leu aqui, ele mesmo fala que Jesus já tinha revelado para ele que estava perto da ida dele. Então, aqui a gente já vê um Pedro bem mais maduro. E essa carta ela foi escrita mais ou menos aí entre 65 a 68 depois de Cristo. Não sabemos bem certinho, mas o que dizem, né? Dizem que Pedro foi morto em Roma por Nero. Então, se essa for a tradição, se é verdade, conforme dizem, ele morreu antes de Nero. Então, Nero morreu em 68. Então, Pedro morreu antes de Nero. Então, por isso que é essa possível data de 65 a 68, né? E Pedro escreveu essa carta para os mesmos irmãos e crentes que ele escreveu a primeira carta. Então, ele fala que, eu enviei uma primeira carta para vocês. E, pelo que tudo indica, foram os cristãos da Ásia Menor, onde a região hoje a gente conhece como Turquia. E provavelmente eram igrejas que tinham sido fundadas por Paulo. Então, essa carta de Pedro, ela entra, quando a gente divide a Bíblia, assim, nas cartas universais, ou cartas gerais, junto com Tiago, junto com Hebreus, junto com João, e ela era uma carta que circulava ali nas igrejas, né? Paulo, quando escrevia, às vezes ele falava, escreva aos colossenses, aos irmãos da igreja de Colossos, era para uma igreja específica. Eu escrevo aos irmãos de Filipos, mas Pedro não escreve a nenhuma igreja específica, escreve para as igrejas, de modo geral. Então, era comum que as cartas circulassem ali, né? Então, e é engraçado que, como eu disse no comecinho, ela é uma das cartas mais esquecidas do Novo Testamento. A gente vê muitas pregações em 1 Pedro, né, em vários outros textos, mas 2 Pedro não é muito mencionada, não é muito pregada, não tem muitos comentários sobre isso. E talvez seja porque lá no começo da história, as pessoas meio que discutiam se de fato Pedro tinha escrito essa carta. Então, como ela demorou para ser aceita, provavelmente, né, isso foi gerando ali uma certa resistência, e aí isso foi passando de tempos em tempos, né? Porque o que eles alegam aqui? Que a carta de Pedro, ela era muito diferente da primeira, a segunda era muito diferente da primeira, então não tinha como ser a mesma pessoa, e várias outras coisas que eles alegam, né? Mas se a gente for olhar dentro da própria carta, inclusive fica uma tarefa de casa para vocês aí ler, só tem 3 capítulos, ler depois do culto, que é muito boa. Então, se a gente for ver em vários momentos, tem mais provas de que foi Pedro do que não foi Pedro. Então, nesse mesmo capítulo que a gente leu no primeiro, mais no finalzinho dele, ele afirma que ele estava com Jesus naquele momento da transfiguração, em que a glória de Deus desce ali sobre Jesus, e estava Pedro, Tiago, João, né? Então ele alega que ele estava lá, e ele fala outras coisas dentro da carta que tem mais possibilidades de ser sim Pedro do que de não ser. Mas é interessante
porque essa carta, só nela tem 57 palavras que não existem em outras cartas do Novo Testamento. Então, ela é cheia de curiosidades e ela é bem, assim, desafiadora para a gente por conta de todas essas questões. Mas é bom a gente saber sobre essa história, para a gente entender o que a gente está falando, sobre quem a gente está falando aqui. E, mesmo com todas essas discussões, não se pode negar que essa carta foi inspirada pelo Espírito Santo. A gente lê ela, a gente percebe doutrinas, a gente vê instruções de alguém que andou com Jesus e que, sem sombra de dúvidas, foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever essa carta. Então, quando a gente lê, a gente lê 1 Pedro e 2 Pedro, elas têm uma diferença. A primeira carta ela foi escrita com um foco de avisar os cristãos que, na verdade, não avisá-los, mas de preparar a igreja para a perseguição. Então, naquela época ali, eles já sofriam perseguições. Os cristãos eram mortos, o cristianismo era uma religião proibida. Então, a primeira carta, ela meio que foi para preparar os irmãos para a perseguição, e ela tem uma ideia assim de encorajamento, tipo assim, vamos lá, estamos juntos, aguentem, vamos lá, A segunda carta que a gente leu, ela já alerta sobre os falsos mestres, que é um outro tipo de ameaça que a igreja havia começado a sofrer. Então, nessa época, já começavam a brotar algumas heresias no meio da igreja, entre elas o gnosticismo, que é o que, muito provavelmente, Pedro está refutando aqui. Assim como João, nas cartas dele, também vai falar contra essa heresia do gnosticismo, que, na verdade, ficou pior no 2º século. Aqui a gente está falando do 1º século. Então, como havia começado tudo mais ali, Pedro já estava alertando a igreja sobre a presença dos falsos mestres. Então, a primeira carta, ela trata de um perigo que é fora da igreja, a perseguição, vem de fora para dentro. E a segunda carta, que é a que a gente leu, ela trata de um perigo que é de dentro da igreja. Então, é uma coisa que acontece no meio da igreja. Os falsos mestres, eles nascem dentro da igreja. Então, esse é um perigo, do falso ensino. Então, não é de fora para dentro, mas é de dentro para dentro, ou às vezes até para fora. Então, ela já tem um cunho um pouquinho mais assim, pesado, mais de alerta assim, para a gente, Então, basicamente, essa carta ela vai falar sobre, vou falar os temas mais rápido aqui para a gente. Fala sobre o conhecimento de Deus, sobre a maturidade cristã, a autoridade das Escrituras, a presença dos falsos mestres, a destruição desses falsos mestres, a destruição do mundo também e a volta de Cristo, e de como que nós devemos viver até que Jesus venha. Então, aplicando aos nossos dias, pensando nas ameaças que a igreja sofria, que a gente falou, que tipo de ameaças vocês imaginam ou veem que a igreja tem sofrido? Que nós, como cristãos, o que a gente vê na internet, o que a gente vê na escola, no trabalho, o que vocês acham que a gente tem sofrido? Como que a gente tem lidado com isso? Pensa. Eu acredito que o falso ensino ainda está muito presente, os falsos mestres cada vez mais presentes, brotando. Em cada esquina abre uma igreja nova, a gente não sabe se essa pessoa ensina a Bíblia de verdade. Cada dia tem um pastor novo e a gente não sabe quem ungiu essa pessoa, E como que a gente tem vivido diante disso? Como que a gente tem se posicionado? A gente enxerga essas ameaças? E se a gente enxerga, como que a gente age diante disso? Como que a gente tem feito isso? Assim, eu queria que a gente pensasse, que a gente refletisse mesmo, porque essa mensagem ela é bem reflexiva para a gente essa noite. A gente pensar como a gente tem vivido. Então, mesmo caso acontece com a gente pode até sofrer uma certa perseguição externa. Alguém percebe que há uma perseguição hoje contra a igreja, assim, externa, assim, vista? Vocês conseguem perceber se tem esse tipo de ameaça? Nós vemos isso. Temos do governo, na política, na escola as pessoas ridicularizam, na faculdade também, E também temos as ameaças internas, que é aquilo que a gente falou, dos falsos mestres. E a questão é, vocês sabiam que a perseguição não é tão ruim assim? Porque quando a gente olha para a igreja, para a história da igreja, quando a igreja começou lá atrás, a perseguição ela sempre fez com que a igreja crescesse. Quanto mais perseguiam os cristãos, mais eles cresciam. Tanto é que existe uma frase muito famosa que diz que o sangue dos mártires foi a semente da igreja, porque quanto mais sangue era derramado, mais as pessoas queriam saber de Jesus.
Então, aquela perseguição que vem de fora, ela não é tão ruim. Ela promove o fortalecimento, inclusive, da nossa fé. Aí vai provar quem são verdadeiramente cristãos. Agora, o problema mesmo é o falso ensino. A perseguição externa não é um problema. O problema é algo que começa dentro. Porque quando começa a se pregar heresias e coisas erradas sobre a palavra de Deus, isso, ao invés de fortalecer a nossa fé, acaba com a nossa fé. É como se algo começasse a apodrecer por dentro. Ao invés de crescermos, a gente para de crescer e destrói o que fica. Então, diante de todas essas afirmações que a gente vê de cristianismo por aí, né, e tantos Instagrams por aí de novas igrejas, cada vez que você vai num bairro, tem uma igreja, você conversa com alguém, a pessoa fala assim, não, eu sou cristão, ou você vê tantas pessoas postando versículo no Instagram e você pensa assim, nossa, essa pessoa é crente, eu nem sabia. Ou às vezes nem é, mas as pessoas afirmam que são. E diante de tudo isso, diante de tanto, eu sou evangélico, né, por aí, como é que a gente tem se posicionado? Como é que nós temos vivido? Como que nós temos agido? E como que nós viveremos agora? Porque a questão é que nós vamos analisar a nossa postura, como temos feito, mas nós vamos olhar para o futuro, como viveremos a partir de agora? Agora que a gente identificou que temos alguns problemas, como que a gente vai viver? Como viveremos? E é sobre isso que a gente vai falar. Separei para nós 3 pontos, para que a gente possa aprender sobre o que devemos fazer, como devemos viver. Então, como viveremos? E o primeiro ponto que nós vamos ler aqui está lá no capítulo 3. Então, eu vou sair um pouquinho da homilética, né, que a gente está tão acostumado aí a seguir certinho, mas está lá no capítulo 3, primeiro ponto, capítulo 3, verso 11. Diz assim, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Então, essa carta ela já tem uma pergunta, que é a pergunta que a gente fez. Como é necessário que a gente viva? Vivam de maneira santa e piedosa. Então, o primeiro ponto é, tenha uma vida santa e uma vida piedosa. E aqui ele ainda continua, porque aqui nesse capítulo está falando da volta de Jesus, né? Então, está lá, visto que tudo será destruído dessa forma, porque antes ele tinha falado. Pedro estava falando que Jesus ia voltar e que iria destruir tudo com fogo, e ele dá detalhes. Então, ele está dizendo, visto que tudo será destruído desse jeito, né, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam, até que Jesus venha? Porque existia ali toda uma conversa de que Jesus estava demorando. Imagina, se naquela época, 60 anos, 60 depois de Cristo, na verdade, tinha o quê? Uns 30 que Jesus tinha morrido? Né, porque Jesus morreu com 33, se a carta foi escrita em 65, 68, tinha 30 anos. Aí o povo já estava falando que estava demorando. Aí você imagina nós hoje, 2000 anos depois. E se vocês forem ler no início do capítulo, ele fala a mesma coisa. As pessoas, muitos estão aí dizendo que está demorando, que Jesus vem, que ele não vai vir nada. E aí ele pega e fala, a mesma voz, a mesma pessoa que disse que vai voltar, é a mesma que construiu os céus e terra. Então isso vai acontecer. Então Deus não tarda em suas promessas, ele fala isso. Então, visto que tudo será destruído, né, desse jeito, como que é necessário que a gente viva? Como viveremos? De maneira santa e piedosa. E aí eu quero que a gente pense principalmente na parte da piedade. Quando você pensa em piedade, o que vem na sua cabeça? O que você acha que é uma pessoa piedosa? Alguém que tem uma vida piedosa? Alguém quer me ajudar aí? O que é alguém piedoso ou alguém que... Na sua concepção, assim, o que você acha que é ter uma vida piedosa? Você quer falar, Arthur? Normalmente, a ideia que a gente tem é que piedade é alguém muito bom e que ajuda os pobres, né? Alguém tem essa ideia? É alguém caridoso. Normalmente a gente tem essa concepção. Ele é piedoso, uma pessoa boa, de bom coração, que ajuda o próximo, né? Eu, pelo menos, por muito tempo, eu pensava que era isso. E tudo bem, é uma das traduções, uma das definições de piedade. Mas toda vez que a gente for ler a Bíblia, e aqui fica um conselho para você, é sempre analisar o que essa palavra significa no Novo Testamento. Ou no Velho Testamento, se você estiver lendo no Antigo Testamento. O que essa palavra significa para aquele povo que estava vivendo, o que ele queria dizer com piedade naquela época,
O que é piedade na Bíblia? Porque nem sempre é a mesma coisa que a gente acredita aqui. E o que é piedade? O que tem a ver, né? Piedade não tem a ver, nesse caso, com cuidarmos das pessoas, termos bom coração e tudo, apesar de que isso é importante, sim. Como cristãos, nós devemos fazer isso. Mas piedade tem a ver com uma vida de devoção a Deus. É uma vida centrada em Deus. É você viver para a glória de Deus. Você vive, respira e busca as coisas de Deus constantemente. Isso é uma vida piedosa. Tem a ver com devoção. Tem a ver com reverência, respeito pela presença de Deus, respeito por Deus, pelas coisas de Deus, com honra. Então, é algo muito mais profundo do que a gente imagina. Então, é uma vida, é uma disposição que a gente tem no nosso coração em buscar a Deus, em querer conhecer mais dele, em que ama as coisas de Deus e vive de acordo com isso. Então, a devoção a Deus, ela tem que vir de dentro do nosso coração e isso, consequentemente, vai passar para as nossas... vai se tornar externo a nós. Então, a nossa devoção, o nosso amor pelo Senhor, ele vai ser tão grande que isso vai refletir nos nossos atos. E aí, sim, nós podemos, sim, ajudar as pessoas. Não só podemos, como devemos. Mas tudo começa dentro do nosso coração. Isso não tem a ver com religiosidade. Porque muitas vezes, a gente também, quando conhece esse conceito de piedade, a gente imagina que são pessoas piedosas, pessoas servem na igreja, se dedicam ao Senhor, e sim. Mas servir um ministério, que é o nosso caso de repente, isso não te caracteriza como uma pessoa piedosa. Né? A gente vir aqui, arrumar as cadeiras, chegar uma hora mais cedo, quem é do louvor, participar do louvor, enfim. Fazer parte de um ministério não nos torna piedosos. O que é uma pessoa piedosa é alguém que tem uma devoção do fundo do nosso coração, que ama ao Senhor com tudo que tem, com tudo que é, mesmo com todos os nossos defeitos, com todas as nossas falhas, porque somos humanos, mas é alguém que entrega tudo que tem, que tudo que é o que deseja ser ao Senhor. E tudo isso é para a glória de Deus. A vida piedosa, ela nunca é centrada em si. Ela é sempre para a glória de Deus. Então, a gente vê assim, a gente tem que analisar muito isso, porque a gente às vezes está num ativismo, correndo para lá e para cá, com tantos compromissos da igreja. Não estou falando mal, e eu acho que assim, a igreja precisa da gente, a gente precisa sim trabalhar, ajudar, a igreja, o culto precisa acontecer, quantas pessoas precisam estar envolvidas, mas a gente não pode esquecer que a gente tem que olhar para o nosso coração e entender aonde está o nosso coração diante disso. Isso está sendo genuíno? Eu estou fazendo isso porque eu amo ao Senhor, ou estou fazendo isso porque eu não tenho nada para fazer do meu tempo, tenho nada para fazer, eu vou lá ajudar na igreja. Porque às vezes eu não me encontro com ninguém, eu não tenho amizades no mundo, e aí eu encontro um grupo legal na igreja, começo a fazer parte, e aí eu começo a me encher de coisas, mas o meu coração não está longe do Senhor. Então a gente precisa olhar para nós e ver isso. Às vezes, temos 2 pontos, na verdade, né? Nós temos o ativismo, e aí o coração longe do Senhor, e às vezes não tem, a pessoa não trabalha, mas assim, a pessoa está aqui, levanta a mão, adora ao Senhor, levanta a mão, canta, ela pode atuar se ela quiser, e a gente olha e fala, nossa, essa pessoa é muito crente. Mas e o coração dela? A gente pode enganar todo mundo, menos a Deus. Então, eu posso até me enganar. Não, eu estou servindo a Deus, eu amo ao Senhor. Deus é tudo para mim, eu faço tudo por Deus. Mas, e aí? Será que coração condiz ou é da boca para fora? Então, a devoção, a piedade é esse sentimento de devoção e de adoração a Deus. Que a gente ama ao Senhor, que a gente deseja, como a gente cantou, querer ser como Jesus. Querer estar perto, querer conhecer, sabe? Você ama ao Senhor com todo o seu coração, e o coração queima e arde pelo Senhor. O coração dói de amor pelo Senhor, porque Ele é tudo nas nossas vidas. Isso que a gente tem que buscar. Essa é a piedade. E como a gente viu, a gente tem que ter uma vida santa e piedosa.
A santidade, ela anda junto com a piedade. Não tem como a gente separar. Então, não adianta a gente falar, olha, eu amo ao Senhor. Senhor, Deus é tudo na minha vida. Tem muitas pessoas que a gente conversa, o que é mais importante para você na vida? Deus. Deus é tudo na minha vida. Mas aí você vai ver, a pessoa não age de acordo com a palavra de Deus. Como que essa pessoa ama a Deus? Como que Deus é tudo para ela e ela faz totalmente ao contrário do que a palavra de Deus diz? Vocês entendem que não combina? Não dá certo? Então, a santidade, ela é um reflexo, como eu disse, a gente busca o Senhor, se dedica, tem devoção, tem respeito, reverência ao Senhor em todo o tempo, mas isso se reflete nas nossas atitudes, isso se reflete na obediência que nós temos ao Senhor. Então, a questão é, se nós dizemos que adoramos, dizemos que amamos, dizemos que Deus é tudo na nossa vida, e a gente faz o contrário, a gente faz coisas que a palavra de Deus nos diz para não fazer, a nossa devoção é falsa. A nossa piedade é uma falsa piedade. E a gente está adorando qualquer coisa menos Deus. Isso é muito sério. Porque nós, seres humanos, nós temos o desejo de adoração. Nós somos feitos para adorar. E se nós não adorarmos a Deus, nós vamos adorar qualquer outra coisa. Ou nós vamos adorar a nós mesmos, nós vamos adorar o nosso trabalho, ou nós vamos adorar a nossa família, nossos parentes, filhos, maridos, namorados, trabalho, qualquer coisa. A gente vai buscar alguma coisa para adorar. Então, se a nossa devoção é falsa, se a gente fala que adora a Deus, mas não, a nossa atitude não condiz, nós estamos nos adorando a um Deus falso. Porque o nosso Senhor não compactua com o pecado. Não dá, vocês conseguem imaginar Deus todo poderoso, santo? Gente, Deus é santo. Deus é perfeito, Deus é puro, Deus é todo bom. Consegue imaginar Deus concordando com a vida de pecado que a gente pode levar? Não tem como. Deus não suporta o pecado. Às vezes é a gente que faz isso. A gente fica querendo encontrar formas para pecar em paz. Eu já vi muito isso acontecer. As pessoas querem muito ter uma boa aparência, uma aparência de uma pessoa boa, virtuosa, né, posta. Às vezes vem para a igreja, posta que está no culto, posta versículo, né? A gente quer mostrar que é uma boa pessoa. Normalmente, quando a pessoa quer mostrar que ela é boa, a primeira coisa que ela começa a postar, às vezes, é que ela vai na igreja, né? Porque é uma boa pessoa. Mas nem sempre essa pessoa, de fato, ela quer viver uma vida com Deus. Às vezes ela até fala, não, eu quero. As pessoas, porque, como eu disse, nós somos feitos para adorar. Então, essa pessoa, ela busca alguma coisa para adorar. E, de fato, às vezes ela até deseja ali adorar a Deus mesmo. Mas, o que acontece muitas vezes é que a pessoa começa a ver que para viver com Deus, você tem que ser diferente. Você tem que ser santo. E aí é uma luta conosco, uma luta interna com os nossos desejos, uma luta interna com os sentimentos que a gente tem. A gente começa a descobrir pensamentos que a gente nem sabia que tinha. E aí o que você faz com esse tipo de pensamento? O que você faz com os desejos que você tem? Porque existem desejos dentro de nós que eles são bons. Deus nos deu bons desejos. E normalmente quando a gente fala de desejos, a gente sempre leva muito para o sentido sexual da coisa, né? E a gente pode até pensar nesse sentido, sim, nessa questão. Deus colocou no ser humano, sim, o desejo sexual, isso não é um problema. A questão é, o que eu vou fazer com esse desejo? O que eu vou fazer? Vai glorificar a Deus ou não? Isso tem a ver com o que Deus afirma na palavra ou não? Então, o que o pecado fez conosco foi distorcer todos os desejos que Deus nos deu de bons e distorcer para que isso se torne desenfreado. E quando uma pessoa está, às vezes, querendo buscar a Deus, e ela começa a ter esse tipo de sentimentos, e ela percebe que ela tem que lutar contra o pecado, muitas delas começam a tentar encontrar na Bíblia versículos ou alguma coisa para justificar seus pecados. Porque as pessoas não querem, a grande maioria das pessoas não querem parar de fazer o que estão fazendo.
querem pecar em paz. E aí se torna como se fosse o advogado do diabo, né? Fica aqui para ser advogado, defensor de bandido, procurando buraco na lei, fica procurando buraco na Bíblia para justificar o pecado. Não, mas não é bem assim, né? Não era tão assim e tal. Eu tenho certeza que Deus não é assim, não. Deus é bom, né? Deus é amor, Ele não vai condenar meu amor e tudo mais. Mas tudo isso porque a pessoa quer dar vazão aos seus sentimentos, não quer abrir mão de si mesma e quer ir contra a palavra de Deus. Como que essa pessoa vai servir a Deus, vai amar a Deus, vai ter uma vida de devoção, vai ter uma vida de piedade, uma vida santa, se ela está fazendo o contrário da palavra? Existe uma frase muito famosa, normalmente ela é atribuída a Agostinho, mas descobri que não é certo que é do Agostinho, que diz assim: se você crê somente naquilo que você gosta no Evangelho, e você rejeita o que você não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Então, isso é muito forte, porque se a gente fala, essa parte eu gosto, essa parte eu não gosto, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, a gente não está servindo a Deus. A gente não está buscando a Deus, a gente está servindo a nós mesmos. E o Deus que nós estamos adorando somos nós mesmos. Então, como que nós viveremos? Tenha uma vida de piedade, uma vida de devoção a Deus. Uma vida que busca as coisas de Deus, que ama e que tem prazer na presença de Deus, prazer nas coisas de Deus. Entende a presença de Deus. Sabe, o que eu vejo muitas vezes também com respeito a piedade é que às vezes a gente se reúne aqui num culto como esse e a gente não para pensar que nós estamos diante de Deus, do Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, um Deus que tem todo o poder para qualquer coisa, que sustenta o universo na palma das mãos, um Deus que entregou seu Filho, todo bom, todo perfeito, no nosso lugar. Nós estamos diante de um Deus glorioso. Nós não compreendemos a magnitude de Deus, gente. Mas quando a gente está aqui num culto como esse, e a gente não percebe que nós estamos diante de Deus, isso me revolta. Como que a gente age num culto como esse? Às vezes, quem está no louvor aqui tem que ficar assim, vamos lá, gente, levanta a mão, vamos lá, gente, adore, abre a boca, louve ao Senhor. Será que era preciso o pessoal do louvor, às vezes, se matar para fazer isso? Não era para a gente compreender? Eu estou diante do Deus Todo-Poderoso. Como que eu me comporto? Como que eu não tenho reverência diante de um Deus poderoso, glorioso? Um Deus que cria o mundo e se importa conosco. Um Deus que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí a gente chega aqui, enfia a mão no bolso e tipo, só vim aqui cumprir mais uma escala? Isso não é uma vida de devoção. Isso não é uma vida de piedade. E eu não estou falando só do culto, porque a gente está usando o culto, mas a gente sabe que a presença de Deus está em todos os lugares. Né? Então, assim, não é essa diferença de santo e profano. Deus só está aqui porque aqui é a igreja. Eu saio daqui, Deus não está aqui. A gente vive uma vida para a glória de Deus, uma vida diante de Deus. Então, se a gente está no nosso trabalho, Deus está lá. A presença de Deus está com a gente. Se a gente está na nossa casa, com a nossa família, Deus está lá. Se a gente está no shopping, Deus está lá com a gente. Estou no cinema assistindo o filme do Superman, assistindo o filme lá do Quarteto Fantástico. Estou com os meus amigos, Deus está lá. E assim como Deus está aqui. A questão é que aqui a gente se reúne como filhos, né, buscando adorar a um Pai, um Deus Todo-Poderoso. Mas como que a gente tem agido diante de Deus? Gente, não dá. Eu imagino assim, é porque Deus é invisível, né? A gente não vê. Mas se viesse uma pessoa assim, sabe? Tipo, uma pessoa super importante, mais importante do mundo na atualidade, viesse aqui hoje, a gente não ia, tipo assim, correr para vir, chegar e pegar o melhor lugar, ia querer tirar foto com essa pessoa, ia querer ficar perto dessa pessoa, ia querer saber quem que era essa pessoa e tudo, né? Porque a gente é curioso. A gente faz tudo isso por uma pessoa, mas o Deus, que não há ninguém igual, quando Ele está diante de nós, a gente não tem reverência, a gente não tem respeito, a gente não tem amor, não tem honra, e a gente tem coragem de, às vezes, tipo assim, agir de qualquer jeito e querer viver do nosso jeito. Isso é muito forte. Então, Deus nos chama a uma vida piedosa. Até que Jesus venha, nós devemos ter uma vida piedosa e de santidade. Então, não dá. Não dá mesmo. Eu queria muito que a gente saísse daqui essa noite com esse
peso, entre aspas, no coração, pensando, como eu estou me comportando diante da presença de Deus? Eu amo as coisas do Senhor? Meu coração dói de amor, arde de amor pela presença do Senhor? Meu coração tem prazer na lei do Senhor? Meu coração deseja conhecer ao Senhor? Porque isso também vem dele, mas nós também devemos procurar. Porque a palavra diz, procurar-me e vocês vão me achar. Então isso tem que partir de nós também. É Deus que coloca esse desejo no nosso coração. Mas se a gente não levantar do sofá e ir lá orar, se a gente não levantar do sofá e vir para a igreja, Deus não vai se manifestar ali para nós assim, a não ser que Ele queira muito. Mas a gente tem que mostrar que a gente quer também. Então, vamos pensar se, de fato, a gente tem amado ao Senhor. Amado ao Senhor com tudo que nós somos, porque quando a gente ama ao Senhor, nós nos entregamos, nós temos respeito ao Senhor, nós nos comportamos diferente. Não é preciso de ninguém nos dar instruções, a gente sabe adorar, porque nós somos feitos para adorar. E o segundo ponto para a gente ver como que nós devemos viver, aqui a gente vai para o capítulo 1, acompanha comigo o versículo 5, a gente vai ler do 5 ao 8, para a gente ver como que nós viveremos. Verso 5 diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então, como que nós viveremos? O que o segundo ponto nos diz? Seja maduro. O versículo 8 especificamente fala sobre isso. Porque se essas qualidades que a gente acabou de ler, né? Virtude, domínio próprio, etc. Se essas qualidades elas existirem em vocês e estiverem crescendo em sua vida, elas vão impedir que vocês sejam ineficazes e improdutivos. Então, quando a gente vê a palavra, a gente está crescendo. Crescer tem a ver com maturidade. Então, nós, como cristãos, no presente século, precisamos ser maduros. Então, quando a gente pensa em questão de crescimento, normalmente é assim, a gente é criança, né? Vai crescendo, aí fala assim, não atingiu a idade adulta, ou atingiu, fala, agora é uma pessoa madura. A gente fala muito sobre isso, né? Vamos pensar numa fruta também. Essa fruta, ela começa a crescer, tal, e a gente está vendo que ela está em crescimento, ela está em processo de maturação, até que ela esteja pronta para consumo, para aquilo que ela tem o propósito de ser, para aquilo que ela foi feita, né? E aí ela cresce, depois ela amadurece para que a gente possa, no caso, comer aquela fruta. Então, a maturidade, ser maduro, tem a ver com crescimento. Isso não tem a ver necessariamente com idade, né? Porque muitas vezes a gente vê pessoas de 30 anos que têm postura de gente de 17. Você fala, gente, não é possível que essa pessoa tem 30 anos e está fazendo isso. Tipo assim, está parecendo um adolescente. Como assim? Não, é maduro. E às vezes a gente vê o oposto também. A gente vê uma pessoa que tem seus 20 e poucos, mas que tem uma maturidade que, tipo assim, você fica, né? Nossa, a pessoa parece que tem cabeça de gente de 30 e tantos, quase 40. Porque é uma pessoa que se comporta bem, né? Tem uma postura, tem umas atitudes, né, ali, que são louváveis. Então, a maturidade, ela fala muito sobre crescimento, né? Como eu disse, não tem a ver com a idade, não é sinônimo de idade. Mas a maturidade tem a ver com a forma como que a gente reage e como a gente age diante das coisas. Então, porque como que a gente vê isso, né? Quando a gente vê uma criança, às vezes a gente vê que a criança, ela não entende o que está acontecendo à volta dela e ela reage de uma forma, assim, totalmente exagerada, né? Às vezes o pai fala, não, a criança faz uma birra. Por quê? Porque a criança não é madura. Ela não tem, às vezes, nem cognição, nem entende que ela não pode fazer aquilo. Então, tem a ver com as nossas atitudes. Maturidade tem a ver com as nossas atitudes, como a gente tem agido. Por isso que eu falei, às vezes a gente vê uma pessoa de 40 anos dando tanta bobeira que você fica com vergonha. Você fala assim, gente do céu, eu não quero ser assim. Sabe, às vezes eu vejo isso acontecendo perto de mim e eu falo assim, eu oro a Deus na hora, eu falo, Senhor, não permita que isso aconteça comigo. Eu não quero ficar velho e dar bobeira, igual parecendo adolescente que dá bobeira o tempo todo. Né? Por que adolescente dá bobeira o tempo todo? Vocês me perdoem.
Porque o cérebro ainda não está maduro o suficiente, biologicamente falando, isso é normal. Né? Os nossos hormônios também interferem nas nossas atitudes, às vezes. Né? Quando a gente pega mulher de TPM, mulher grávida, está lidando com tantos hormônios, é difícil. A gente, quando está na adolescência, é muito hormônio, e a gente está crescendo, a gente não sabe o que faz. Um dia você está triste, um dia você está feliz, um dia você ama, um dia você quer matar. É desse jeito, adolescente, a grávida também é assim. Mas são coisas biológicas, mas não é nisso que a gente se apoia. É porque eu estou assim, eu vou agir assim. Não. É aí onde entra. Como eu vou agir diante disso? Eu tenho que ter consciência de que eu estou passando por uma fase difícil. Meus hormônios estão desregulados. Isso é maturidade. Então, eu não vou agir agora porque eu sei que eu estou não vou tomar a melhor decisão. Não é eu me apoiar na questão biológica para eu fazer coisa errada. É eu compreender o processo que eu estou passando, eu ter discernimento do processo que eu estou passando e eu decidir o que eu vou fazer com isso. Então, a maturidade, ela tem a ver com as atitudes que a gente toma. E aí agora a gente vai entrar no texto aqui com mais detalhes para a gente entender muita coisa que tem aqui. A gente lê o versículo 5, né, que ele diz, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar, então, por isso mesmo o quê? Né? Então, a gente volta ali no versículo 4 só para a gente entender. Aqui Pedro está falando, no versículo 4, que Deus nos deu grandiosas e preciosas promessas, para que por elas a gente se tornasse participantes da natureza divina. Então, vamos entender. Deus nos deu promessas inúmeras, que Jesus iria voltar, ia restaurar seu reino, né, ia destruir esse presente século, mas nós teremos uma nova vida, uma nova Jerusalém, enfim, tudo mais. E essas preciosas porque custam muito, valem muito. Essas promessas preciosas, elas nos tornam, né, porque nós temos essa esperança dentro de nós, elas nos tornam participantes da natureza divina, ou seja, nós temos condições de agir conforme Jesus, porque nós temos essa natureza, participantes, em algumas versões vão dizer coparticipantes, ou seja, participar junto, né, como se fosse ali de Jesus, da natureza divina. Então, essas promessas, elas nos dão essa capacidade, porque aí a gente vai escapar do mundo e tudo mais. Por isso, aí a gente entra aqui. Por isso, pelo fato de termos essas promessas, e pelo fato de sermos participantes dessa natureza, da natureza divina, empenhem-se, no versículo 5, para acrescentar à sua fé a virtude. Então, olha só, empenhem-se, se esforcem, deem o melhor, se esforça. Eu até anotei aqui, algumas versões falam, tenha diligência, seja diligente, se esforce para que você tenha isso. Empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Então, o primeiro ponto aqui, a primeira parte assim, que a gente está pensando dessas qualidades é a fé. Tudo começa com a fé. É necessário que a gente creia que Deus existe para que possamos nos aproximar dele. É necessário que a gente creia para que a gente seja salvo. Só isso. Né? Preciso crer que Jesus morreu no meu lugar. Isso é a fé. E aí eu vou ser salvo. Então, começa com a fé. Então, a gente pega a fé que a gente tem, que a gente diz que tem. Né? Nós falamos que somos cristãos, temos fé. Cremos em Deus, então temos fé. E aqui não só fé de crer, mas também a fé como um dom. Então, nós pegamos essa fé que nós temos e nós vamos acrescentar a ela, nós vamos somar a ela a virtude. E o que é virtude, se eu tiver que te perguntar? O que é virtude? Quando alguém pensa, às vezes a gente tem que fazer essas perguntas para o texto para a gente compreender a profundidade das coisas. A virtude, de acordo com a filosofia, enfim, é um conjunto de qualidades morais. A disposição de fazer o bem. De acordo com a filosofia. A pessoa tem boas qualidades, assim, ela tem ética, tem uma boa moral, uma pessoa que se comporta bem, age bem, não faz coisa errada, né? Ela gosta do bem, ela tem uma disposição para o bem. Mas aqui, virtude, nesse contexto, no Novo Testamento, em grande maioria das vezes também, que virtude tem a ver, é sinônimo de excelência. Então, acrescente à sua fé excelência. O que isso quer dizer? Tudo que nós vamos fazer, que a gente faça com excelência. E aqui a gente vai caminhar por todas essas qualidades que a gente viu, porque elas vão crescendo em nível, e a gente está falando de maturidade, a gente está falando de crescimento, então elas vão crescendo em nível, e isso vai sendo acrescentado para que a gente tenha um crescimento espiritual e, consequentemente, uma maturidade emocional e tudo isso. Então, acrescente à fé a virtude, ou seja, depois que você tiver a fé, começa a fazer tudo o que você faz com excelência. Será que a gente faz as coisas que a gente faz com excelência?
O que isso quer dizer? Eu vou dar o meu melhor. Não é que eu vou fazer o mínimo possível. Hoje está na moda o mínimo possível. Eu vou fazer o mínimo possível para receber meu salário e ir embora. Eu não quero me desgastar. Mas será que nós, filhos de Deus, fomos chamados para fazer o mínimo possível? A Bíblia é muito clara. Tudo o que formos fazer, que façamos para a glória de Deus. Paulo diz em uma de suas cartas. Será que quando a gente está no nosso trabalho, ou na escola, estudando, na faculdade, a gente está fazendo as coisas com excelência? Isso é muito forte, porque isso fala de testemunho. Vocês já viram, já tiveram a oportunidade, às vezes aconteceu com vocês, ou dos pais de vocês, de contratar um serviço de uma pessoa, porque essa pessoa é crente. Não, se essa pessoa é crente, ela vai fazer um bom serviço, eu vou confiar nessa pessoa. Aí a pessoa vai lá e faz um serviço lambão, mal feito, e aí você fala assim, nossa, vou ter que fazer de novo. Essa pessoa fez com excelência? Com certeza não. E a excelência, ela tem a ver com a gente abençoar o outro com aquilo que a gente tem. Se essa pessoa que fez um serviço lambão tivesse feito um bom trabalho, ela teria abençoado a vida daquelas pessoas que pagaram ela para fazer aquele trabalho, mas a vida das pessoas teriam sido resolvidas. Vamos supor que seja um serviço de encanamento, por exemplo. Vai lá e faz um negócio bem feito. Nossa, resolveu o problema da pessoa. Deus é glorificado nisso. É simples, mas Deus é glorificado nisso. Agora, se a pessoa faz um negócio medíocre, mais ou menos, para daqui a um mês o negócio dar problema de novo, porque foi por má vontade mesmo da pessoa, fez de qualquer jeito, estava com pressa alguma coisa, Deus não é glorificado. Isso é forte. Deus não é glorificado. Ao invés de eu trazer bênção para a vida da pessoa, eu estou trazendo desgaste, porque a pessoa vai ter que ir atrás de outro profissional. Ou ela vai ter que ir atrás do próprio pessoa que fez. A vida dela vai ser mais difícil, porque ela deu problema lá, vamos pensar que vazamento, eletricista, qualquer coisa. O médico faz um mau trabalho, a pessoa tem que ir lá, passa por tudo aquilo de novo. Deus não é glorificado. E você ainda causa dor para a pessoa. Nós, como cristãos, nós não fomos chamados para ser medíocres. Nós somos chamados para ser excelentes. Porque foi isso que Jesus foi. Quando a gente olha para o ministério de Jesus, quando a gente olha para a vida de Jesus aqui na Terra, vamos pensar que Jesus começou o ministério, público dele com 30 anos. Antes dele começar a pregar, o que ele fazia? Ele trabalhava, como a gente chama de secularmente. Ele trabalhava ali, e a gente ouve muito falar, a Bíblia, algumas traduções dizem que Jesus era carpinteiro, Mas a tradução é que Jesus poderia ser um construtor, poderia ser um carpinteiro, mas ele poderia ser um construtor, inclusive, de casas, porque a palavra não especificamente é carpinteiro. Mas vamos supor que ele fosse realmente um carpinteiro. Vocês conseguem imaginar Jesus fazendo uma mesa e deixando uma perna torta? Uma perna menor do que a outra? Eu não consigo imaginar que Jesus ia fazer isso e entregar um trabalho assim para alguém. Que a pessoa contratou ele para fazer esse trabalho, ele está fazendo uma mesa onde a família vai se reunir, as pessoas vão falar das maravilhas de Deus ao redor daquela mesa. Vocês acham que Jesus, como homem, nós estamos falando de Jesus homem. Jesus é Deus, mas Jesus era homem. Vocês imaginam ele fazendo um serviço assim? Eu vou fazer rapidão aqui porque eu vou orar. Desculpa que a gente tem, Eu vou fazer porque eu vou orar, porque eu tenho que falar com o Pai. Não, gente. Jesus era homem e ele era perfeito em tudo que ele fez. Você consegue imaginar se ele fosse contratado para fazer um barco? Ele ia fazer torto? Alguma coisa torta? Alguma coisa mais de qualquer jeito? Não. Então, o padrão que nós temos de excelência é Cristo. Nós temos que nos espelhar, a gente cantou. Eu quero ser como tu és, Jesus. E é possível, porque Jesus veio em carne justamente para nos mostrar isso. Que é possível fazermos as coisas com excelência, porque Ele fez com excelência. Quando eu olho para o meu trabalho, depois que eu comecei a estudar sobre isso, essa questão de excelência, tudo que eu for fazer com excelência, eu começo a olhar para o meu trabalho e aí eu penso, será que eu estou dando a melhor aula que eu poderia dar? E às vezes eu olho e eu penso, não, eu poderia fazer melhor. Eu poderia fazer melhor. Essa aqui está um pouco mais no meu conforto, estou com pressa, não estou com tempo para me dedicar, mas em algumas situações eu olho e falo, eu poderia fazer melhor. Jesus faria melhor. E não é que eu não faço de coração, às vezes eu amo o meu trabalho. A minha maior alegria é eu poder ver que os meus alunos estão se desenvolvendo. E quando eles me contam uma conquista, eu comemoro com eles como se fosse eu.
eu sinto assim, a alegria que a pessoa, às vezes eu fico mais empolgada que a pessoa. Quando a pessoa me conta que vai viajar para o exterior, eu fico, nossa, você me manda foto, nossa, você me conta, eu quero saber. Nossa, que legal, como que foi? Eu empolgo, a pessoa às vezes olha até para mim assim, tipo, é doida? Mas às vezes, eu penso que eu poderia ser melhor, eu poderia contribuir ainda mais com essa pessoa. Isso, né? Isso que queria que a gente pensasse sobre isso. Será que no nosso trabalho, na escola, na faculdade, a gente tem feito as coisas com excelência? Isso é virtude. Diante da nossa fé, a gente acrescenta excelência. E ter Jesus como padrão. Depois que nós acrescentarmos a excelência, depois que a gente fizer tudo com excelência, a gente acrescenta à virtude, à excelência, o conhecimento. Seguindo aqui no versículo 5. Depois, né? Empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento. O conhecimento aqui, ele fala de conhecimento das coisas de Deus. É um conhecimento que vem de Deus. Não é um conhecimento que vem do mundo. Porque a sabedoria que vem do mundo, ela é falha. Mas o conhecimento, a sabedoria que vem de Deus, ela é profunda. Por isso que às vezes a gente vê muitas pessoas, como a gente disse, que são jovens, mas que têm uma sabedoria, que têm uma maturidade que é louvável. Isso é sabedoria, é discernimento de Deus. E isso a gente tem que buscar. Observa bem, quando a gente lê esses versículos, ele vai repetindo, acrescente à fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio. Então, como a gente pode olhar como se fosse assim, acrescenta à fé a virtude. Beleza, agora eu tenho a virtude, eu possuo a virtude, né? Eu possuo, agora eu entendi que eu tenho que fazer as coisas com excelência. Então, agora eu vou buscar o conhecimento. Então, é sempre assim, eu tenho um e busco pelo da frente. Eu consegui, eu busco pelo da frente. Eu busco aquilo, até que eu cresça e me desenvolva para a honra e glória do Senhor. Então, a gente busca sabedoria, conhecimento de Deus. E aqui fala sobre conhecimento pleno de Deus. Depois, acrescente ao conhecimento o domínio próprio. O domínio próprio é uma coisa que nós, como cristãos, devemos ter. Então, acrescenta ao conhecimento a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria das coisas de Deus, a excelência que você faz com o seu trabalho, na fé que você tem. Agora, busque o domínio próprio. E talvez esse seja bem difícil, né, para a gente. Porque é onde a gente lida com os sentimentos, com as emoções, com as reações. Né? E aí Pedro fala nessa carta, inclusive, de domínio próprio, por quê? Porque lembra que nós falamos sobre os falsos mestres e sobre as heresias do gnosticismo? Uma das coisas que o gnosticismo pregava ali era que a pessoa ela poderia, tipo assim, satisfazer todos os desejos dela. Porque o corpo era ruim e o espírito era bom. Então, aquilo que era carne era ruim. Então, tipo, a carne é ruim mesmo, então não tem problema se você fizer tudo o que você tiver vontade na sua carne, porque a carne vai ficar podre e o espírito é bom. Então, isso é dualismo, isso é heresia. E aí Pedro fala, não, nós devemos ter domínio próprio. A gente não faz aquilo que a gente tem vontade. A gente submete as nossas vontades ao Senhor e ao Espírito Santo. Então, diante disso, da sabedoria de Deus, e aí está vendo como que é uma cadeia de coisas? Porque nós temos sabedoria que vem do alto. Sabedoria de Deus, e agora a gente tem domínio próprio. A gente busca o domínio próprio. E aí a gente adiciona, agora que a gente tem o domínio próprio, a gente busca a perseverança. A perseverança, ela fala sobre você aguentar situações difíceis, aguentar as dificuldades, aguentar os trancos e barrancos da vida, né? Fala sobre uma paciência forte, sobre uma resistência que a gente tem. Então, a gente precisa ter resistência, a gente precisa ter perseverança, é insistir, é aguentar, não surtar por qualquer coisa, né? É aguentar, porque é domínio próprio, e a gente tem que perseverar nessas coisas. Porque hoje eu dominei meus sentimentos, meu desejo, eu quis gritar com alguém, eu não gritei, parabéns para mim. Eu quis discutir com meu pai, eu consegui, beleza. Amanhã, resiste de novo, persevera. Mês que vem, é assim, mês que vem, resista de novo. Por isso que é perseverança, é perseverar. É todo dia a mesma coisa. Quando a gente fica adulto, tem que perseverar, porque senão você não vai ficar num trabalho mais que um mês, porque aí você vai escutar muita coisa que você não quer. Você vai estar diante de uma situação que você, às vezes você tem que aguentar, dependendo da situação, você não pode sair daquele lugar. Às vezes a gente tem que se esforçar, como diz, a gente vai ter excelência, vai fazer tudo com excelência no nosso trabalho, mesmo às vezes não gostando, na escola mesmo às vezes não gostando, mas a gente vai tentar mudar a situação, fazer, né? Vamos tentar sair disso, vamos tentar. Às vezes estou num trabalho que eu não gosto, vamos tentar sair disso. Mas até que a gente consiga sair, persevera.
Faça bem feito, dê bom testemunho. Não entregue um trabalho medíocre, porque se a gente dá um bom testemunho, a gente faz as coisas bem feitas, Deus é glorificado. E às vezes a gente não vê isso. E depois que a gente tem perseverança, a gente acrescenta piedade. O que foi que a gente falou no começo? Piedade. Então eu tenho perseverança, eu tenho domínio próprio, eu tenho conhecimento de Deus, e agora eu tenho uma vida de devoção. Uma vida de devoção, uma vida que honra ao Senhor, uma vida que tem reverência. E aí depois da piedade, eu acrescento a fraternidade. E a fraternidade, ela tem a ver com o sentimento de amor ao próximo, um sentimento de união, de você ser solidário, de você se importar com a pessoa que está do seu lado, seja no trabalho, seja aqui na igreja. Se importa com as pessoas. A Bíblia é clara com isso. E a gente eu vejo muito, assim, às vezes na internet, as pessoas falando assim, eu não gosto de pessoas. Sou alérgico a pessoas. Quem já viu? Eu já vi muito isso. Não é possível que foi só eu. E nós, como cristãos, gente, infelizmente, se a gente não é muito fã das pessoas, a gente tem que engolir esse sapo. Porque Jesus nos chama a amar as pessoas. E a fraternidade, ela fala como se a gente tivesse um amor de irmão. E às vezes você vai querer dar uma desculpa. Não, eu não sou tão fã do meu irmão. Porque meu irmão, nós não damos muito certo, então tudo bem. Né? Então eu posso pegar essa desculpa. Aí a gente não está abrindo buraco na Bíblia? Tipo assim, não, então você é como meu irmão, eu não sou tão fã do meu irmão, então eu não preciso amar isso aqui tanto bem, porque eu não amo meu irmão muito bem assim. Não, não é assim. Isso quer dizer o quê? Que é como a gente se importa com alguém da nossa família. Você olhar para o lado e saber, olhar e falar assim, oi Alan, como é que você está? Você está bem? Eu me importo com você. E a gente se unir, sabe? Às vezes eu vejo que dentro da igreja a gente não tem construído amizades mais. Cada um, a gente chega, senta num canto, senta sempre com as mesmas pessoas, às vezes não tem nem com quem sentar, vai embora, não cria amizade. A gente passa anos na igreja e não consegue desenvolver uma amizade. As pessoas têm cada vez se fechado mais. E isso é muito sério, porque, gente, Jesus era uma pessoa de pessoas. Vocês conseguem imaginar Jesus falando assim, que preguiça dessa pessoa, vou embora. Não dá. Lembra que eu disse que o nosso padrão é Jesus? Jesus se retirava das multidões, Jesus se retirava para orar, para descansar, porque ele era humano e isso era importante, mas Jesus não evitava as pessoas porque ele tinha preguiça das pessoas, ou porque não gostava das pessoas. A gente faz isso. E isso a gente tem que aprender com Jesus. A gente tem que amar as pessoas. É um amor de irmão, de se importar, de cuidar. Isso tem a ver com maturidade, porque às vezes a gente tem que lidar com gente que é pedra no nosso sapato. E às vezes a gente não quer. Então, como eu disse, a maturidade, a gente tem que ter maturidade, a gente tem que saber como a gente... Porque a gente está falando sobre como a gente lida com as situações. Então, se a gente... Sabe, a pessoa passa pela gente e não olhou na nossa cara e a gente já começa a achar que a pessoa não gosta da gente, já olhou torto, já começa com um milindre, não sei o que, eu não vou na igreja não, porque as meninas sentam naquele canto e ninguém me chama. Eu não vou não, porque os meninos estão indo para tal lugar e não estão me chamando. Vocês conseguem imaginar Jesus assim? Não, Jesus não ia fazer isso. O que Jesus ia fazer? Eu imagino, né? A gente imagina. Que ele ia lá, no meio das pessoas, falar, oi, tudo bem? Eu sou Jesus. Posso sentar com vocês? É simples. O que a gente faz? A gente dificulta. E a gente não mostra a maturidade. A gente cria teoria. Vocês conseguem imaginar Jesus criando um monte de possibilidades, tipo assim, as meninas não sentou comigo hoje, acho que elas sentaram lá atrás, eu acho que eu fiz alguma coisa. Eu acho que, me olhou estranho, nossa, será que eu fiz alguma coisa? Será que é aquele negócio que eu postei? Gente, para com isso. Para com isso. Resolve a vida, seja resolvido, pelo amor de Deus, seja maduro. É só a gente pensar no parâmetro. Jesus não ia fazer isso. A situação ficou ruim, falou alguma coisa, vai lá pedir desculpa. Ou me desculpa pelo que eu te falei. Eu acho que eu fiz errado. Se eu te falei alguma coisa que você não gostou, me desculpa. Isso fala sobre maturidade, sobre a nossa postura, como a gente age. E aí, por último das qualidades, depois que a gente ama uns aos outros, aí vem o amor. Então, o primeiro amor aí de fraternidade é amor de irmão. O outro é um amor sacrificial. Porque como é que eu vou ter um amor sacrificial se eu nem amo assim, só para cuidar da pessoa, para saber como é que ela está? Como é que eu vou ter um amor sacrificial? E aí, quando a gente vê esse aqui, o amor, né, que a tradução lá é o amor ágape, ou agape, né? Que a gente fala que é o amor de Deus, que é o amor sacrificial, esse amor, ele não está baseado em quem recebe, é em quem dá.
Então, tanto o amor fraterno de irmãos, quanto o amor eros, que é o amor de namorados e maridos e esposas, sempre é um amor meio que de troca, né? Eu dou e eu recebo, aquela coisa. Mas esse amor que a gente vê, que é o ágape, é um amor que eu não olho para a pessoa no sentido, tipo assim, do que ela pode me oferecer. Eu vou amá-la, porque Deus pediu para que eu amasse. Porque foi isso que Ele fez. Porque se Deus olhasse para nós, Ele não iria nos amar. Porque a gente não ia amar Ele de volta. Como diz a Bíblia, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, parte de nós, amar alguém, para cuidar dessa pessoa, amar, é um amor sacrificial. Então, isso mostra maturidade da nossa parte. A gente precisa, diante de tudo isso, ser maduro. Como que nós vamos viver? Tendo uma vida piedosa, tendo uma vida santa, sendo maduro, sabe? Evitando as coisas, evitando picuinha, agindo, pensando sempre e agindo com responsabilidade e crescimento espiritual. Se a gente cresce espiritualmente, aqui a gente tem né? Daria para fazer inúmeras pregações aqui, com tudo isso aqui. Se a gente cresce espiritualmente, a gente começa a crescer emocionalmente e a gente para de ficar dando vazão para essas coisinhas. A gente se esquece, a gente está aqui pelo Senhor, a gente está aqui pelas pessoas, a gente se doa. A pessoa não agiu do jeito que eu queria? Beleza, amém, não vou guardar rancor, vamos ser maduro. Né? Fulano não veio cumprir a escala, aí já começa aquela briga, aquele desgaste. Não, gente, bola para frente, descobre o que aconteceu, tá tudo bem? Não tá, sabe? Tenta, a pessoa não quis, tudo bem, mas pelo menos foi atrás e bola para frente, não fica remoendo, não fica com as coisas, vamos embora. Jesus não era assim. Então a gente tem que se espelhar em Jesus, vamos ser maduros. E por último, nosso último tópico, e eu já estou terminando, nós vamos para o versículo 3, no primeiro capítulo, que diz assim: o seu divino poder nos deu tudo que precisamos para a vida. Olha só, gente, acabou o que a gente falou? Como viveremos? Né, o nosso título, como vamos viver? Como viveremos? O seu divino poder nos deu tudo que nós precisamos para a vida. Deus, na sua magnitude, na sua grandeza, o seu poder, nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade. Para uma vida de devoção. Como? Por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. E aqui, o último ponto é, como viveremos? Conheça plenamente a Deus. Algumas versões, a minha diz através do pleno conhecimento. Por quê? Porque o verbo aqui usado para conhecimento não é um conhecimento assim normal, é um conhecimento pleno, um conhecimento completo. Então, através, a gente pode ler esse versículo dessa forma, através do conhecimento, do pleno conhecimento, do conhecimento completo do Senhor, eu consigo viver a vida como eu tenho que viver, uma vida de piedade, através do poder do Senhor na minha vida. Então, eu deixei o conhecimento, conheça a Deus para o final, mas Ele é a base de todas as coisas. Então, aqui a gente vai fazer aquele esquema que às vezes a gente assiste as séries, os filmes, aí lá no final, você vê aquilo, você pega aquele do final e aí você encaixa tudo no primeiro e no segundo para fazer sentido. Então, eu fiz isso de propósito. Conheça a Deus plenamente. O conhecimento de Deus é a base de todas as coisas. Como que eu vou ter uma vida piedosa, que a gente falou no começo? Como que eu vou ter uma vida de devoção a Deus se eu não conheço a Deus? Como? Eu não sei quem é o meu Deus. Como eu vou ser devoto, né? O povo fala assim, eu não sou devoto de tal santo, né? Aquela coisa. Como que eu vou ser devoto? Como que eu vou me comportar em reverência diante de Deus se eu não conheço a Deus? Quem é o Deus que eu sirvo? O conhecimento de Deus é a base de tudo. E olha só, não é um conhecimento de conhecer igual, por exemplo, alguém chega em você e fala assim, você conhece a Gabi? Assim, conheço, ela é lá da minha igreja. Ah, conheço, trabalha comigo. Não é esse conhecimento. É um conhecimento de você saber quem é. Então, conheça a Deus plenamente. Aqui não é conhecer normal, é plenamente. E isso tem a ver com uma experiência que nós temos com Deus, com Jesus, e isso, sem sombra de dúvidas, vai trazer uma diferença para a nossa vida, na questão, uma transformação moral, isso vai ser visível. Não tem como, gente, a gente conhecer a Deus como Ele é, e aí a gente viver de qualquer jeito. E é por isso que eu falo que volta lá no começo. E por que Pedro fala de conhecimento? A gente vai ler, o conhecimento de Deus é a chave para toda a carta de Pedro. Conhecimento é a palavra que aparece
muito aqui. Só nesse capítulo, acho que ela aparece umas 5 vezes. Conhecimento de Deus. É a base, é a palavra-chave que nós temos nessa carta de Pedro. Por que Pedro está falando disso? Novamente por causa das heresias. Lembra dos falsos mestres que a gente falou? Que eles pregavam, os gnósticos pregavam várias heresias? E uma delas era que, para a pessoa ter conhecimento de Deus, ela precisava ter uma experiência, tipo, mística, esotérica, um negócio meio doido, assim, sabe, meio estranho. E aí ela tinha acesso a umas coisas mais, assim, esotéricas, e aí ela tinha tido aquele tipo de experiência, ela tinha conhecido aquilo, aí ela tinha sido salva, digamos assim. Mas aí não, Pedro vem aqui e fala não. Nós já está rebatendo a heresia. Conhecimento de Deus. E como que nós temos o conhecimento de Deus? Através de Jesus Cristo. Jesus é o único caminho para que possamos conhecer a Deus. Jesus e a palavra. Porque Jesus é a palavra, a gente vê isso. Então, Jesus, a gente vê que Jesus até fala, quando vocês veem a mim, vocês veem o Pai. Então, como alcançamos conhecimento de Deus? Através de muito estudo, muita devoção. Não dá para a gente conhecer a Deus por experiências nossas próprias, gente. No sentido assim, se a gente não souber quem Deus é. A Bíblia está aqui cheia de coisas para dizer Deus é assim, Deus ama isso, Deus odeia isso. É tudo que nós precisamos saber. Ele deixou, Ele quer ser encontrado por nós. Ele quer que a gente busque. A busca por Deus, gente, não é uma jornada. A gente cantava muito essa canção, né? Essa é a minha jornada, né? Te conhecer. Porque é a vida inteira, é uma vida inteira de conhecimento de Deus. E pode ser que a gente chegue lá na glória e ainda nem conheça Deus plenamente, porque Deus é muito mais profundo, Deus é muito mais grandioso do que a gente imagina. Mas não é por isso que a gente não vai deixar, a gente não vai buscar. Então, gente, na nossa igreja tem um seminário. A gente tem condição de estudar a palavra de Deus e conhecer quem Deus é através do seminário. Ah, não, eu não tenho tempo, não sei o quê. Não, beleza, a internet tem tanto vídeo bom no YouTube, mas não vai assistir porcaria. Antes de você assistir qualquer coisa, pergunta para as pessoas, pergunta para os pastores, pergunta para a gente que é do CTBAN, para pessoas que são referência para você, se esse pastor, se essa pessoa que você achou esse vídeo, se essa pessoa vale a pena ouvir, se essa pessoa não está pregando heresia, se você não tiver conhecimento. Essa pessoa é boa, posso ouvir? Pode. Então, assim, gente, a gente tem que se dedicar, a gente tem que se colocar diante de Deus para conhecê-lo. Só assim a gente vai conseguir ter uma vida de piedade. Porque aí não vai ter como a gente estar diante de Deus, como eu disse no começo, um Deus todo-poderoso, em magnitude, e glória, e poder, e a gente ficar da mesma forma. Depois que eu fiz CTBAN, a minha forma de me relacionar com Deus mudou muito. Porque eu comecei a entender muito, quando a gente entende da história, das coisas, quando a gente conhece sobre Deus, a gente começa a conhecer a gente. E aí é uma descoberta tanto de Deus quanto da gente. Mas o conhecimento de Deus, ele muda a forma com que a gente se relaciona. A gente olha para as canções e a gente já não vê da mesma forma. Mas não é no sentido de ser crítico, é de entender o que aquilo ali está falando. Sabe? É de você entender que Jesus doou a vida por você e você falar, não, isso é verdade, eu conheço, meu Jesus fez isso por mim. Ai, Deus é todo poderoso. Aí você entende, você não fala da boca para fora, mas você começa a compreender as profundidades de Deus, as belezas de Deus, as riquezas que contém no ser do Senhor. Então isso, gente, conhecimento de Deus é muito estudo e tempo com Deus. É oração e estudo, não tem como correr. Se você tiver uma experiência ali com o Espírito Santo, e a gente tem muito, às vezes a gente sente o mover de Deus, a presença do Espírito Santo, isso vai ser ótimo para a gente. Mas isso pode ser nada mais, nada menos do que uma presença e não mudar nada. Quando a gente conhece a Deus, as coisas mudam. Sabe? E aí, quando às vezes a gente tem uma experiência, quem vai dizer se aquela experiência que a gente teve, vamos pensar que numa visão, sei lá, alguma coisa, quem vai dizer que aquilo é verdadeiro? Se você não conhece a palavra, como é que você vai saber discernir se aquilo foi coisa da sua cabeça? Se Deus, que é Deus, falaria aquelas coisas para você? Porque, gente, a Bíblia, ela fala unicamente das coisas que Deus... É Deus se revelando. Então, a gente conhecendo, a gente vai ter noção. Então, por que a gente fala tanto dos falsos mestres também? Eles estão pregando tanta heresia, tanta coisa por aí, e as pessoas não têm conhecimento de Deus para dizer, isso aqui é bíblico, isso aqui não é. As pessoas simplesmente acreditam no que é falado
e sai replicando, e sai falando igual, e sai crendo num Deus que não existe. Sai crendo em uma verdade, uma inverdade ou uma mentira, uma distorção da palavra. Mas aí, às vezes, o estrago é tão grande que a pessoa não consegue voltar a enxergar a Bíblia como ela deveria ser. Porque a lavagem cerebral foi tão grande de um falso mestre, como eu disse, que um falso ensino, ele destrói a igreja por dentro, porque isso corrompe a forma da pessoa enxergar a Bíblia. Então, como é que a gente vai enxergar, saber se o pastor está pregando certo, não está pregando heresia, se a gente não lê, se a gente não sabe quem é o Deus que a gente serve? Então, a gente precisa ser mais como os cristãos de Bereia, lá que fala em Atos, e que eles estavam sempre conferindo na Escritura se aquilo que Paulo e os outros lá pregavam era de acordo com a Escritura. Então, a gente precisa ter isso, sabe? Mas como que a gente faz? Lendo a palavra, gastando tempo com o Senhor. Oração é importante? É importante, mas, gente, estuda. Estuda a palavra de Deus. Eu sei que muita gente não gosta de estudar, né? Mas, assim, às vezes a gente tem um relacionamento ruim com o estudo, mas, gente, estudar a Deus, buscar as coisas de Deus, é prazeroso. Conhecer o Criador do universo, você começa a compreender tanta riqueza, tanta coisa que Deus fez por nós. Quantas nuances existem, quantas coisas que Deus nos fala, que a gente só vai compreender na palavra. E se a gente não tiver, a gente não conhecer a Deus, a gente não vai saber. A gente vai deixar de conhecer coisas preciosas, porque a gente não quer ler. Não quer passar tempo com Deus. Então, conhecer a Deus é a base para todas as coisas. Então, como nós viveremos? Tendo uma vida piedosa, sendo maduros, tendo uma vida santa e piedosa, sendo maduros e conhecendo a Deus. E a gente pode até inverter essa ordem se a gente quiser. Conheça plenamente ao Senhor, busca o conhecimento dEle, se esforça, se empenha, tenha uma vida de piedade, uma vida piedosa, uma vida santa. Ame a lei do Senhor, seja maduro. Só através do conhecimento verdadeiro do Senhor, a gente consegue ter uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida madura. Fora isso, não se sustenta. Então eu queria que a gente pudesse ficar de pé para que a gente pudesse orar agora e analisar tudo isso. A gente fez um estudo aqui, né? Foi algo extenso, mas eu creio que Deus tinha muito para falar com a gente. A gente precisa, às vezes, ter mais gosto pela palavra, mais tempo, mais dedicação. Sabe, às vezes a gente não age, como eu disse, como a gente deveria agir. Então, a chave para a gente viver melhor, como viveremos nesse século? Conhecendo a Deus plenamente. Conhecendo a Deus. Vivendo em santidade. E é muito interessante que Jesus disse, né? O que é a vida eterna? A vida eterna é essa, que conheçam a Deus, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a gente tem a resposta da vida eterna, conhecer a Deus. Conhecer os seus caminhos, amar a sua lei e nos dedicar. Para que a gente possa vencer os falsos mestres, vencer os falsos ensinos, e conhecer melhor a Ele, e sermos boas pessoas, e sermos maduros. Amém? Feche seus olhos. E eu vou orar com você, mas eu quero que você olhe internamente para você, e entenda mais os seus sentimentos, e tenta compreender aí aonde é que talvez você tenha errado. É falta de conhecimento do Senhor? Sabe? Não precisa ficar olhando para mim, feche os olhos, analise a sua vida. Seja sincero com o Senhor. O que está faltando? É piedade? É uma vida de devoção? Está sendo da boca para fora? Como está sendo isso? Pensa, analisa. Onde que está faltando melhorar? É na maturidade? É no conhecimento do Senhor? Eu acho que nós precisamos amar mais a Deus e dedicar mais a conhecer a Ele. Confessa seus pecados aí. Pensa se você não tem buscado ao Senhor por preguiça, porque você tem outras coisas para fazer, falta de tempo. Quantas desculpas você já deu para não dedicar à leitura, para não estudar, para não buscar a Deus? Feche seus olhos e pensa. Agora é seu momento com o Senhor. Não é
na minha oração que você tem que prestar atenção, é na sua oração com Deus, porque não é baseado no que eu conheço de Deus, é no que você conhece de Deus, é no que você precisa conhecer de Deus. A gente tem que pensar como Jó, não é antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Então busque ao Senhor, abra o seu coração e comece a buscá-lo verdadeiramente. Senhor, nós nos colocamos agora, Senhor, diante de Ti, com pesar no nosso coração, com temor, porque nós temos às vezes negligenciado o estudo da palavra, negligenciado o estudo com o Senhor. Nós temos colocado muitas desculpas, não temos te conhecido como deveríamos, não temos agido como cristãos deveriam agir. Sabemos, Pai, que nós somos a sua imagem, a sua semelhança, mas às vezes nós temos feito coisas medíocres, nós não fazemos com excelência e nós te pedimos perdão por muitas vezes, Pai, nós não darmos o testemunho que deveríamos. Senhor, nós nos arrependemos de, às vezes, colocar outras coisas no caminho, das desculpas que a gente dá, às vezes a gente prefere, Senhor, passar, às vezes, tempo, Pai, com outras coisas além do Senhor, Deus. Quero que você preste atenção na letra dessa música. Cante ela ao Senhor.